capazes de dar aqui um bom arranque. Estamos a falar dos Programas Nacionais de Educação Física e das Aprendizagens Essenciais enquanto documentos orientadores. Consideramos o Departamento de Educação Física claramente como centro de decisão de adaptação e aplicação do currículo, portanto, desenvolvimento curricular. Achamos que é muito importante, e não é um pormenor, esta dimensão, quer na dimensão pedagógica, quer na didática, garantir que há um trabalho colaborativo entre os professores e também deixar aqui este ponto prévio que tem a ver com a necessidade, sim, de aferir olhares e de estarmos todos a conversar sobre o mesmo e definir bem o objeto das aprendizagens dos alunos, sem que com isso se queira dizer uma formatação de estilos. Somos professores diferentes, damos aulas diferentes e achamos que isso é uma coisa boa. Como é que vou tentar responder a esta pergunta? A ideia será, e não tendo hipótese de percorrer tudo o que fazemos pelo curto tempo que disponho, a ideia foi trazer exemplos concretos, práticos, dispositivos, ferramentas, documentos que temos que nos ajudam a articular estes dois grandes eixos da intervenção do professor. Por um lado, a avaliação e, por outro, e muito nos custou a separar estas duas caixinhas, por outra, a proposta de aprendizagem. O que queremos dizer com isto, proposta de aprendizagem? Tudo o que tem a ver, direto ou indiretamente, com a experiência de aprendizagem do aluno. Portanto, todas as decisões coletivas e individuais que tenham a ver com o planeamento das atividades, com a organização do contexto de aprendizagem, com a definição dos objetivos e também, obviamente, com a intervenção do professor em aula. Para sistematizar um bocadinho e facilitar e tornar mais clara a apresentação, falarei primeiro de dispositivos e ferramentas que vão neste sentido, pegando nos dados da avaliação, o que é que nós temos e fazemos para melhorar aquilo que é e adequar melhor aos nossos alunos aquilo que é a proposta de aprendizagem que lhes trazemos, e depois de seguida falaremos também brevemente por alguns exemplos de dispositivos que, uma vez aplicada a proposta de aprendizagem, nesta necessidade de melhoria de procedimentos e processos avaliativos, muito numa lógica de ajustar a exigência e aferir critérios entre os professores. Falando então aqui deste primeiro vetor da avaliação para a proposta de aprendizagem. Já muito foi falado, e quem teve a oportunidade de assistir às comunicações durante a manhã sobre a avaliação inicial, não vou alongar muito sobre isto, acrescentaria apenas que deverá ser, na nossa opinião, muito criteriosa e prognóstica. Não pode só fazer uma fotografia de como os alunos estão, tem que ser uma tentativa de filme para a frente. Não é preciso ver tudo e, novamente, escolher bem o que ver, tal como também tinha dito o palestrante anterior. A conferência curricular, que apesar do nome pomposo, pelo menos para nós, significa apenas tomar uma parte do tempo de algumas reuniões de departamento para sistematizar alguma informação que, na verdade, já partilhamos normalmente, muitas vezes em termos informais. Deixar registado e com documentos que facilitem esse registro aquilo que são os alunos críticos por ano, as matérias fortes, o que nos surpreende em relação ao desempenho dos alunos, obviamente também para podermos decidir aquilo que são as prioridades por ano e depois, mais concretamente, por turma. Fazemos também esta conferência curricular no final do ano, numa lógica de reunir informações graficamente visíveis e fáceis de fácil interpretação, que é uma coisa que a primeira vez que se faz dá muito trabalho, mas depois, a partir do momento em que utilizamos todas as mesmas folhas de Excel e temos os mesmos registros, a coisa é bastante automática e permite um manancial de informação enorme para depois aquilo que é as decisões de intervenção com os alunos nas aulas. Diria talvez que no final da avaliação inicial e no final do ano, nos momentos mais críticos, sempre que possível, fazemos também aproximando aos momentos de avaliação dos finais de período e intercalares. Outro documento que quisemos trazer, o plano plurianual, principalmente por acharmos que é um documento muito simples e que pode ser, de facto, aqui uma boa ferramenta para articular a informação que vem da avaliação e que, de certa forma, organiza estrategicamente aquilo que são as decisões do professor na intervenção com os alunos. São informações, neste documento, eu coloco alguns exemplos a seguir, são informações que vão para além da exigência classificativa, porque a ideia não é repetir os critérios de classificação, é quase como se fosse uma tática por ciclo daquilo que queremos atacar e queremos dar prioridade nas aprendizagens dos alunos. É muito importante também porque permite fazer uma análise regressiva quando detectado algum problema nas aprendizagens dos alunos. A ideia será, se no nono ano os alunos não estão a conseguir fechar o jogo coletivo que precisam, tentar antecipar e deixar registado no plano plurianual algumas informações que permitam a montante resolver um problema que foi detectado mais à frente. Pequenos exemplos, eu tinha dito que era um documento simples, não é mais do que 1 ou 2 páginas A4, onde temos algumas informações estratégicas com coisas a não esquecer e fazemos-lo por ciclo.
Olhando agora um bocadinho para o segundo vetor, portanto, esta ideia de, aplicada à proposta de aprendizagem, o que é que nós sentimos e o que é que fazemos ao longo do ano para melhorar procedimentos e processos avaliativos? Obviamente, ter muito bem estruturado todos os documentos, que embora estejam mais em arquivo, são o centro da nossa intervenção. Os critérios de classificação definidos, obviamente, com base nos programas e, portanto, com os níveis de desempenho. Esta ideia de patamares e de lógica crescente de dificuldade ao longo do ciclo, que para manter o patamar classificativo o aluno tem que ir buscar mais um nível de introdução, é uma coisa que nós achamos que é importante e que ajuda o aluno a situar-se em relação àquilo que é capaz de fazer e ao que vem a seguir. Mais importante que isso, a ideia do protocolo de avaliação, a ideia é termos num documento que também não é propriamente um documento de utilização frequente, mas onde estão registados para todas as matérias e níveis os indicadores e os critérios de classificação. Se calhar, na nossa intervenção diária, mais importante do que este documento, que acaba por ficar um bocadinho arrumado, é o que daí resulta. O que daí resulta são os registros que partilhamos entre os professores de Educação Física do Departamento. E, portanto, todos nós, nas nossas aulas, temos as nossas grelhas de avaliação dos níveis das matérias, que têm por base os mesmos critérios e, portanto, obriga-nos logo, mesmo para quem chega a dar aulas no colégio, obriga-nos a caminhar no sentido de estarmos a apropriar-nos daquilo que é a nossa linguagem comum. Dispositivos de formação interna. E se há algum dispositivo destes que acontece com menor frequência do que gostaríamos, é de facto isto. Os constrangimentos são sabidos por todos, a falta de tempo e a dificuldade de juntar o grupo em reuniões. E, na verdade, acaba por surgir sempre mais da necessidade individual de algum dos professores, ou porque vai abordar a dança de Ivelé e não se lembra bem como é que entra num determinado passo, e, portanto, acabamos por nos juntar e conversar um bocadinho, muito focado na dimensão didática, obviamente. Falamos de progressões, os erros comuns que os alunos têm, coisas que sabemos que funcionam e que partilhamos e que acabam por ser momentos não só de aferição de critério, mas também momentos importantes para o desenvolvimento do grupo. Fazemos também, ao longo do ano, alguns momentos de avaliação interna para certificação de níveis dos alunos e aferição de critérios e de aprendizagens. No nosso plano tínhamos provas globais no final do quarto ano e do nono que mantemos. A ideia é aqui ter mais uma componente de certificação dos alunos, portanto tentar apanhar as três áreas da educação física no final do nono e escolher elementos dos vários blocos de aprendizagem do primeiro ciclo no final do quarto ano.